E aí pessoal, me chamo João Pedro e agora eu vou apresentar meu trabalho de Geófita, da minha dupla Lavínia. A gente foi responsável por fazer uma história de múltiplos finais, inspirada na série Black Mirror, onde o cliente vai ter algumas escolhas ao decorrer da história e a depender da escolha dele vai mudar o final da história. Aqui está o código, onde está as funções presentes. Aqui começa pelo nível 1. O código ele são 7 níveis, uma quantidade de níveis ok, onde o usuário pode escolher diversas opções e diversos finais. Basicamente o código em si é responsável pelos laços de repetição, esse loop infinito, responsável pelo while true, onde o usuário vai cair na função que ele vai ter 3 escolhas, ou 2 dependendo do nível. Por exemplo, nesse são 3 escolhas, onde ele vai cair nesse laço de repetição, ou seja, se ele escolher a opção A, ele já vai direto para essa outra função, que está mais aqui embaixo, no caso vai ser o nível 2. Caso não, ele vai continuar no laço de repetição, podendo ter a escolha B ou C. E assim o break vai interromper esse laço de repetição, destinando ele a outra função. E caso o usuário não escolha nenhuma das 3 funções, vai ter esse else, onde vai ser a escolha inválida e vai voltar ele tentar novamente. E basicamente o código foi todo esse, responsável por blocos de funções, onde tem todos esses laços de repetições e só possibilitando a saída quando o usuário escolher a opção correta. Aqui eu vou rodar ele no console, que no caso é aqui na aba Play, que a gente separou. Na aba Play vai ter isso aqui, onde vai ter que o usuário pode escolher seu nome de personagem. Eu vou pôr o meu. E aqui a gente colocou essa animação digitada, por isso eu tenho os nomes digitar, que eu vou mostrar aqui a vocês no código. Digitar, por isso. Aí dá essa animaçãozinha bem legal. Deixa eu voltar aqui novamente. E aqui vai ter o decorrer da história total, onde o usuário vai poder coisar a sua história. Aqui tem uma breve introdução, falando que você foi preso, mas não sabe exatamente, não sabe exatamente porquê, e suas escolhas daqui em diante serão cruciais à decisão. Aqui você vai pressionar o Enter para continuar. E aqui ele dá um aviso importante para deixar o jogo mais interativo, a história mais interativa. Novamente a gente vai dar um Enter. E aqui já vai começar o jogo no nível 1, ou despertar. Então ele vai dar um breve introdução, um breve entretenimento, onde vai ter sua primeira escolha: o que fazer ao acordar. Isso ele fala que você está numa sala úmida, ou apesar e tal. E aqui vai ter 3 opções, como foi dito no código. E aí vamos supor que eu vou escolher a letra D. Escolha inválida, tente novamente, porque não está em nenhum dos blocos das funções, ou seja, o if, elif e o outro elif, ou seja, ele caiu no else, por isso dessa escolha inválida. Aí ele dá essa outra oportunidade de escolher. Eu escolhi a letra A. Em todos os códigos eu botei o upper, né? Porque aí ele consegue ler quando a letra é minúscula ou minúscula. Por exemplo, eu vou botar um A minúsculo, ele consigo identificar, seja ele minúsculo ou maiúsculo. E aqui está novamente, e assim diante. Aí já está o nível 2, e aí já temos mais 2 escolhas. Dessa vez eu vou colocar uma letra maiúscula. E assim é todo o decorrer da história, onde o usuário pode ter vários finais ao depender das suas escolhas. Vou novamente no A. E agora eu botei minúsculo. E aí ele consegue ter essa leitura. Aqui ele fala: você tenta criar uma distração e pergunta se eu posso pegar as chaves de correio ou tentar disfarçar o guarda para perceber. Eu vou tentar disfarçar o guarda. Você tenta disfarçar, mas continua a perceber sua intenção, ele fica desconfiado. Então, Enter para continuar. Vamos ao nível 6. Você pega uma galeria e encontra uma manutenção antiga. E aqui vai ter 3 opções. No mapa, ou seja, a prisão, tem 3 rotas que são marcadas, uma pelo telhado, outra pelo esgoto e uma terceira pelo pátio. Vamos tentar pelo telhado.
Nível 7, a liberdade nas alturas. Exatamente, você conseguiu. Esse foi um dos sinais que teve o êxito da fuga. E ele dá esse ponto aqui, que agora você está foragido. Basicamente, nosso código da história foi esse. Agora eu vou passar para a Lavínia, onde ela vai explicar melhor a interface gráfica. Vocês viram agora o jogo no terminal, né? Como é que ele funciona no terminal. Mas a gente também criou uma interface para deixar o jogo mais apresentável e ser mais fácil de jogar, né? A gente utilizou o Tkinter e apenas o Tkinter, já que é uma biblioteca já pré-instalada no Python, não é um framework externo, então a gente utilizou apenas ele para criar o jogo e para utilizar de design também. Então, o nosso jogo ele está dentro dessa classe application, então essa classe está fazendo tudo rodar. E a gente também vai ter uma das funções principais para o jogo rodar, né, que é a definite, de inicializar, iniciar, que vai fazer com que nossa tela exista, né, que ela apareça com a def tela, que é uma função que já tem configurações pré-definidas da nossa tela. Vai ter a self intro, que é a nossa tela inicial, o nosso do jogo, né, tá aqui, já com diversos tipos de configurações de comandos. E vai ter a TK Main Loop, que vai permitir que a tela fique aberta até que a gente queira fechar, né? Então, ela não abre e fecha, ela fica aberta. E quando você quiser que ela seja fechada, você clica no X lá em cima, né? E fecha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos rodar o jogo pra ver como é que tá. É um design mais simples, já que a gente não utilizou nenhum framework externo. Então, a gente tá aqui com o jogo. Tem o Você Foi Preso, né? Que é o nosso título inicial. A gente vai ter o botão de Start com o hover, um texto aqui embaixo. Quando a gente clica no botão de Start, ele já redireciona a gente para uma outra página, que é digite o nome do seu personagem. Então, você tem aqui uma checkbox. Você pode digitar o seu nome, confirmar o nome. E quando você confirma, ele já mostra um texto com o seu nome, que você digitou, e com essa animação de digitação, né, que a gente criou aqui. E também já mostra o botão de próximo, que não aparecia antes, só aparece quando você clicou no botão. Tem esse botão também de volta para a tela inicial, que realmente faz o que diz, né? Ele volta, ele permite que você comece, né, o jogo de novo. Então, a gente segue para os níveis. Vai ter um padrão bastante parecido, vai ter o nome do nível aqui em cima, e o nível, né, nível 1, 2, 3, e o texto do comando que você tem que fazer e as alternativas com os botões. Também pode seguir aqui, por exemplo, para o nível 2, ele vai mostrar o texto e vai ter o mesmo padrão de alternativas com botões. Então, a gente pode cavar uma saída, a gente pode deixar outro prisioneiro vindo junto com a gente. E a gente tem aqui já outro tipo de nível, né, um padrão diferente. Não tem duas alternativas, tem apenas um botão de próximo, que é para você seguir o nível. E esse botão de próximo tem um hover, né? Então, a gente segue. E a gente chega na galeria oculta, que é o nível final para todos os tipos de rota. Tem algumas rotas que são mais extensas que outras e por aí vai, né? E essa galeria oculta tem 3 botões, então são 3 tipos de rota. Por exemplo, se a gente quiser tentar o telhado, a gente consegue fugir, né? E ele mostra aqui em verde que você conseguiu fugir. Mas se você quiser tentar outra rota, talvez você não consiga fugir. E aí ele mostra, por exemplo, essa rota aqui, fim de jogo, você não conseguiu fugir e você tem que recomeçar o jogo. No mais, o jogo funciona assim. Sobre o código, a gente tem um código bastante extenso, porque cada nível tem uma função, né? E os níveis, no caso as funções, tem vários outros tipos de comandos. A gente, por exemplo, tem esses 3 comandos aqui que tem todas as funções de níveis, que é limpar a tela, que ele vai destruir, né? Ele vai limpar a tela, vai destruir os widgets. Tem a self-linha, que são essas linhas aqui, que todos os níveis têm. Vai ter o botão inicial, que é esse botão aqui de voltar para a tela inicial. E a gente vai ter o título do nível, vai ter a label do título, ou seja, as configurações do título, né? Estilização. Vai ter o texto do nível e as configurações do texto. E vão ter essas variações de botão. A gente tem um botão de próximo aqui, que é só para avançar. Mas tem outros botões, deixa eu pegar aqui. Outros botões que tem alternativas. Então aqui tem A e B, então são 2 botões diferentes que levam para 2 tipos de níveis ou situações diferentes. E o jogo basicamente funciona assim, né?
Obrigada por ter assistido. Eu espero que você se divirta jogando o jogo.